Olá pessoal, tudo bem? Eu vou começar agora uma nova série. Ela está substituindo, pelo menos por enquanto, o pensamento para a semana, né, para o dia a dia. Isso é uma coisa que há bastante tempo eu já queria trabalhar, porque quem conhece aqui o trabalho da academia sabe que eu sou muito focado em quem são os nossos verdadeiros inimigos hoje em dia, quem são nossos adversários. E para mim existem coisas que são muito mais difíceis do que ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada ou do se defender na rua, que é a gente lidar com as coisas que vêm de dentro da gente. Então esse é um primeiro vídeo falando sobre isso. O tema de hoje vai ser solidão e a cada mês a gente vai trazendo algum tema a mais. Eu acho que vai ter uns 5 capítulos, a gente vai passar por depressão, por ansiedade, outras coisas parecidas assim. Primeiro, a solidão ela se caracteriza por uma dificuldade da pessoa em criar conexão com as outras, ou um sentimento de se sentir isolado ou diferente de todo mundo, um sentimento de não ser compreendido pelos outros. Então, solidão é diferente de estar sozinho. Vocês vão notar que existem pessoas que vão estar sozinhas, mas elas não sentem solidão, elas estão bem com isso daí. Enquanto, por outro lado, mais do que vocês imaginam, existem pessoas que estão cercadas de muitas pessoas e no fundo elas sentem solidão, porque elas não se sentem conectadas com isso daí. A solidão ela pode ter várias causas. Então tem coisas que são mais simples de pensar, que são as externas. Por exemplo, assim, se eu me mudar para um país de uma cultura completamente diferente da minha, se eu me mudar para longe da minha família ou das pessoas que eu me sinto bem, é natural que eu sinta a solidão, porque eu tive esse rompimento físico. Mas a grande questão é o que acontece com as pessoas que sentem solidão, mesmo estando ao redor de outras pessoas. Então, que aparentemente não exista nada que seja de distância geográfica ou que seja, às vezes, de um passado traumático que justifique esse tipo de sentimento. Então, eu acho importante de ver nesse tipo de caso em que muitas vezes a pessoa ela se isola porque ela tem medo de ser rejeitada pelas outras. Ela tem medo de que as outras debochem ou rebaixem ela. Muitas vezes ela tem uma insegurança, ela tem uma baixa autoestima, ela acha que ela não é boa o suficiente para aquele grupo. Então, muitas vezes, no caso, ela, por medo de ser julgada, ela mesma cria um sistema de defesa para manter as pessoas longe e ela não se machucar, não se ferir com esse tipo de relacionamento. Muitas outras vezes também o que acontece é que a gente tem uma expectativa sobre as pessoas e essa expectativa não é correspondida. Às vezes isso vem lá de trás quando os nossos pais ou algum professor, algum ente querido não nos correspondeu e nos criou esse tipo de bloqueio. O que eu acho importante, em primeiro, de falar ainda sobre essa parte de solidão, é o seguinte, assim, a maioria das pessoas se sente solidão em algum momento ou em muitos momentos. Então, eu sinto isso, os outros sentem, às vezes elas podem não falar, às vezes elas não podem ter consciência disso, mas as pessoas sentem solidão. Se vocês forem ver, a gente está num mundo hoje que é conectado, então a gente tem reuniões pelo Skype com pessoas do outro lado do mundo, a gente joga online com pessoas do outro lado do mundo, mas a gente não cumprimenta o nosso vizinho. Então a gente vive fechado no nosso trabalho, no nosso mundo, nessa sequência, e a gente não tem mais proximidade com aquelas pessoas que estão ao redor. A gente não tem mais contato físico, íntimo com as pessoas, porque tudo é relacionado pela forma da internet e de outras tecnologias assim. Se você se sente solidão, então eu vou dizer para você que você já está um passo à frente. Então, saber disso, ter consciência disso é o primeiro passo. Então, tem consciência de que os outros também sintam isso. E às vezes você nem suspeita disso. Então, deve estar indo numa festa lá, a pessoa está no centro, está todo mundo rindo porque ela está falando bobagem, porque ela está bebendo, e a gente olha para ela e diz assim, aquela pessoa mais popular que existe. E daí, no fundo dela, ela na verdade, aquilo não tem nada a ver com ela se submete a fazer aquilo de lá para ser aceita pelo grupo. A pior coisa que tem é aquela pessoa que está presa num relacionamento
e ela não tem qualquer conexão com aquele relacionamento, mas ela se mantém nesse relacionamento porque ela não quer ficar sozinha. E muitas vezes ela se põe numa situação, sabe, de subjugação. Ela se põe numa situação abusiva em relação a ela, mas ela não consegue se afastar por medo de estar sozinho. Então, você que está sozinho e que sente solidão, você já é muito corajoso, você já é autêntico, você já tem mais noção de si mesmo. Então, isso é só um período. O que a gente pode fazer para trabalhar a solidão? Primeiro, tenha a solidão como um período reformador, como um período que um luxo que vocês têm para si. Vocês precisam descobrir quem são vocês, do que vocês gostam e do que vocês não gostam. Então, porque se eu não sei o que eu gosto, como é que eu vou procurar um grupo que gosta dessas coisas sim? Então, se eu não sei o que eu gosto, como é que eu posso exigir que o outro me entenda e saiba o que eu gosto se eu não sei? Então, muito das nossas dificuldades de relacionamento passam por isso. Então, a gente não se conhece, a gente não se entende e a gente, de uma forma interna, não é consciente, é inconsciente, a gente espera que o outro nos entenda e nos compreenda. E no momento que a gente entende que os seres humanos, de uma forma geral, estamos todos aqui tentando entender que raio nós somos, o que nós queremos, o que nos faz bem, melhor vai ser para a gente. O segundo ponto é não se julgar. Então, às vezes a gente se julga tão forte, a gente se exige tanta perfeição, que a gente nem tenta as coisas porque a gente tem medo de errar. Mas errar é humano, faz parte do processo. E daí, por consequência, a gente não se dá conta, a gente passa a ter uma expectativa de que as outras pessoas também não errem, mas elas também são humanas e também vão errar. Então, no momento em que a gente se julga mesmo, no momento em que a gente tem um pouco mais de piedade conosco, a gente acaba estendendo isso para os outros. Então, isso é uma ferramenta em que vai melhorar não só o fardo que vocês carregam, mas também vai deixar mais leve a forma como vocês veem quem está ao redor de vocês. Existe uma coisa que eu acredito e deveria ser mais feito, mais falado, que é trabalho voluntário. Então, está sentindo solidão, vai fazer qualquer trabalho voluntário. Então, a gente deveria fazer trabalho voluntário pela nossa caridade, nosso interesse pelo próximo. Mas uma coisa que eu descobri fazendo trabalho voluntário não importa o quanto eu me doe para as outras pessoas, não importa o quanto eu me esforce para ajudar elas, não existiu uma vez sequer que eu não tenha saído sem que eu não tivesse a consciência de que eu fui mais ajudado, que eu recebi mais e que aquela pessoa me fez mais bem. Então, isso é muito importante assim. Então, quando a humanidade descobrir como um todo o benefício do trabalho de caridade, tanto para si quanto para o outro, a humanidade vai dar um salto muito grande de compreensão, de união e de amor. Eu também não preciso encarar minha solidão como um trabalho que eu tenho que fazer por conta. Então, existem profissionais muito qualificados para isso. Então, o mais óbvio é falar em psicólogo, em psiquiatra, em terapeutas, são pessoas que podem te ajudar, mas o professor de educação física, o professor de taekwondo, ele tem um papel muito fundamental em cima disso. Porque dentro do taekwondo a pessoa ela vai trabalhar o autoconhecimento, então ela vai se conhecer mais, ela vai ganhar mais confiança em si, no momento que ela consegue romper tábuas e consegue dar voadoras e consegue lutar de igual para igual com os outros, ela começa a ter mais confiança em si e ela se insere num grupo que, por mais diferente o pensamento que seja das pessoas, todos estão ali reunidos pelo mesmo interesse que é o taekwondo. Muito do que eu vejo com solidão é que a pessoa ela vê que o outro não supre a necessidade dela, que o outro não entende ela, mas antes do que isso, ela tem que olhar para si e se perguntar se ela está suprindo as necessidades dela, se ela está se atendendo nesse sentido. Isso é algo muito importante de fazer,
Porque muitas vezes na busca da gente ser aceito pelos outros, a gente se esquece da gente. E a gente fica só dando para os outros. E daí por mais pessoas que tem ao redor, e vai ter muita gente ao redor, porque todo mundo quer ser beneficiado, mais sozinho a gente se sente, porque menos a gente cuida da gente. Então, cuidem de vocês mesmos. Solidão é algo natural ao ser humano, ela deve ser enfrentada. Você que está enfrentando, você já é um vitorioso, já é um corajoso por fazer isso daí. Então, busque de fazer essas coisas, de ter autoconhecimento, de ter autoconfiança, de julgar menos, de trabalhar com especialistas. Essa é a nossa luta de hoje em dia. Se você conhece alguém que tem a solidão, então se interesse pelo assunto dela, mostre empatia de verdade, busque de compreender ela. Então, a gente tem que buscar de deixar de ter medo dos problemas dos outros. Ninguém fala hoje em dia dos problemas que a gente sente, ninguém quer escutar os problemas dos outros, todo mundo foge disso como se fugir disso daí fosse acabar com isso, e não acaba. E a realidade é essa. Estamos infelizes, sentimos solidão dentro da gente, mas a gente não se dá conta que todo mundo se sente assim. No dia que a gente conversar, a gente vai notar que a gente tem muito mais em comum com o outro do que a gente imagina. E a gente vai notar que justamente nesse sentimento de solidão, de insegurança, de baixa autoestima, é justamente aí que o outro vai mais nos compreender, porque no fundo é uma coisa que todos nós sentimos, certo? Então, segue em frente, levanta a cabeça, então se ame mais. Esse é o primeiro passo de se combater a solidão, algo tão comum hoje em dia.